O sol castigava impiedosamente a estrada de terra vermelha, ondulando o horizonte com seu calor escaldante. A caravana de veículos avançava lentamente, levantando uma densa nuvem de poeira que parecia persegui-los como um espectro vermelho. Bandeiras dobradas, rostos suados, esperança nos olhos. Os integrantes do MST sentiam o gosto da vitória antes mesmo de chegar ao destino. Marcos Silva, coordenador regional do movimento, passava um lenço surrado pela testa enquanto examinava o mapa mais uma vez. Seu coração acelerou ao avistar a placa desbotada pelo tempo. Fazenda São Judas. Propriedade particular. Um sorriso atravessou seu rosto marcado pelo sol. "Chegamos", anunciou, sua voz rouca de excitação. E pelo visto exatamente como informaram. Completamente abandonada. A visão que se descortinava era perfeita, quase perfeita demais. A sede da fazenda, uma construção colonial que um dia deve ter sido imponente, agora exibia janelas quebradas e paredes descascadas. O mato alto invadia os caminhos que cortavam a propriedade. Galpões vazios, equipamentos agrícolas enferrujados espalhados como esqueletos metálicos sob o sol impiedoso. Um tal de João Mendes, explicou Marcos ao grupo que se reunia ao seu redor, todos com os olhos fixos na estrutura abandonada. Faliu depois que o banco executou as dívidas. Mais de 1.000 hectares de terra fértil parada há 3 anos. Exatamente o que precisávamos. O calor era sufocante quando os primeiros veículos estacionaram no pátio principal. Uma corrente de entusiasmo percorreu o grupo. Mulheres, homens, alguns adolescentes, todos unidos pelo mesmo propósito. Descarregaram rapidamente os equipamentos, como um exército organizado tomando posição em território conquistado. "Nenhum sinal de resistência", observou Paulo, o braço direito de Marcos, enquanto ajudava a descarregar as lonas vermelhas das tendas. "Nem mesmo um caseiro." "Melhor assim", respondeu Marcos, olhando ao redor com atenção. Menos complicação. Porém, algo o incomodava. Era sutil demais para compartilhar com os outros, mas havia algo no silêncio opressivo do lugar. Nem um pássaro cantava. Nem um cachorro latia ao longe. Apenas o vento ocasional que soprava através das janelas quebradas da casa grande, produzindo um som que lembrava um suspiro resignado. Enquanto observava o grupo erguer as primeiras tendas e hastear as bandeiras vermelhas, Marcos subiu os degraus carcomidos da varanda frontal. O ranger da madeira sob seus pés ecoou como um aviso. Dentro da casa, poeira dançava nos raios de sol que entravam pelas frestas do telhado. Móveis cobertos por lençóis como fantasmas silenciosos de uma vida que já não existia ali. "Perfeito demais", murmurou para si mesmo, enquanto passava o dedo pela superfície de uma mesa. A camada de poeira parecia uniforme, quase artificial. Do lado de fora, gritos de comemoração indicavam que a ocupação estava oficialmente iniciada. Marcos forçou-se a afastar a sensação incômoda. Era apenas sua natureza desconfiada depois de tantos anos de luta. O que ele não percebeu foi o pequeno dispositivo camuflado no canto da sala, seu lente minúscula acompanhando cada movimento seu. Tampouco notou o leve zumbido, quase imperceptível, que vinha de várias partes da propriedade. Sons de equipamentos eletrônicos avançados, pacientemente monitorando cada centímetro quadrado da fazenda abandonada. A 60 quilômetros dali, em uma sala climatizada do Fórum Regional, várias pessoas observavam atentamente as múltiplas telas de alta definição que mostravam diferentes ângulos da ocupação. No centro do grupo, sentado impassível em uma cadeira ergonômica, o juiz federal Ricardo Teixeira mantinha os olhos fixos na figura de Marcos Silva, explorando a casa principal. "Ele desconfia de algo?" perguntou um dos agentes da Polícia Federal, inclinando-se para a frente com tensão visível. O juiz balançou a cabeça lentamente, um sorriso quase imperceptível se formando em seus lábios finos. Ele sente que algo não está certo, mas não consegue identificar o quê.
O instinto é poderoso, mas a cobiça é mais. Seu dedo deslizou pelo tablet à sua frente, aumentando o zoom na expressão desconfiada de Marcos. Continuamos como planejado. Fase 2 em 3 horas. De volta à fazenda, o dia avançava em uma mistura de trabalho e celebração. Fogueiras foram acesas, e o cheiro de comida começou a se misturar com a poeira e o suor. As crianças que acompanhavam algumas famílias corriam pelo pátio, suas risadas momentaneamente afastando o estranho silêncio que parecia emanar da própria terra. Enquanto o sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados, Marcos reuniu os líderes de cada núcleo para planejar a distribuição dos espaços. Mapas foram espalhados sobre uma mesa improvisada, nomes anotados, áreas demarcadas, a promessa de uma nova vida tomando forma sobre o papel. Amanhã começamos a preparar os primeiros lotes, anunciou, sentindo um misto de orgulho e responsabilidade. Quando a imprensa chegar, já teremos terreno pronto para plantio. O que Marcos não podia imaginar é que suas palavras eram transmitidas com perfeita clareza para a sala de comando, onde cada declaração era gravada e catalogada como evidência. O juiz Teixeira observava a cena com a paciência de um predador que sabe exatamente quando atacar. Preparem as equipes, ordenou sem desviar os olhos da tela. Exatamente como planejamos, sem erros. Enquanto o crepúsculo transformava-se em noite, uma estranha névoa começou a se formar nos campos ao redor da fazenda. Inicialmente, poucos notaram apenas um véu branco rastejando pelo solo, avançando lentamente em direção ao acampamento. As fogueiras, antes vívidas, agora pareciam cercadas por halos fantasmagóricos que distorciam a luz e as sombras. Que névoa estranha! Comentou uma mulher, abraçando-se como se sentisse um frio repentino. Nunca vi nada assim. É apenas umidade subindo do rio, respondeu alguém. Mas o tom hesitante traía a incerteza. Foi então que o primeiro ruído cortou o ar, fazendo todos congelarem onde estavam. Um zumbido mecânico, baixo no início, depois crescendo gradualmente em intensidade e alcance. Parecia vir de todos os lados simultaneamente, como se a própria terra vibrasse. Marcos saiu de sua tenda, os olhos estreitados tentando penetrar a névoa que agora engrossava, reduzindo a visibilidade a poucos metros. O zumbido continuava, crescendo, criando uma dissonância que reverberava no peito. "O que é isso?" gritou Paulo, sua voz quase engolida pelo ruído crescente. Antes que Marcos pudesse responder, o som cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador, carregado de expectativa e medo. Por um momento, ninguém se atreveu a falar, como se qualquer palavra pudesse quebrar uma frágil barreira invisível. Marcos sacou o celular do bolso, tentando ligar para contatos na cidade próxima. Nada. Nenhum sinal. Os rádios comunicadores trazidos pelo grupo emitiam apenas estática, um chiado que parecia zombar de seus esforços. "Estamos isolados", constatou, tentando controlar o tremor em sua voz. Algo está bloqueando todas as comunicações. O pânico, até então contido, começou a se espalhar como fogo em palha seca. Mulheres chamavam por seus filhos, famílias. Aglomeravam-se protetoramente. Homens olhavam ao redor com desconfiança crescente. Foi então que aconteceu. Como um amanhecer artificial, luzes potentes irromperam da escuridão, cortando através da névoa, iluminando cada canto do acampamento, com uma intensidade dolorosa. Holofotes estrategicamente posicionados transformaram a noite em dia, expondo cada rosto, cada movimento, cada expressão de terror. Segundos depois, uma voz metálica, amplificada por alto-falantes ocultos, quebrou o silêncio atordoado. Atenção! Ocupantes da Fazenda São Judas. Esta é uma operação oficial da Polícia Federal. Vocês estão cercados. Qualquer tentativa de fuga resultará em detenção imediata.
Permaneçam onde estão. O caos foi instantâneo. Gritos desesperados. Pessoas correndo em todas as direções, crianças chorando. Alguns tentaram fugir para além do alcance das luzes, apenas para esbarrar em uma linha impenetrável de agentes fortemente equipados que haviam se materializado da escuridão. Marcos ficou paralisado, seu cérebro lutando para processar o que estava acontecendo. Como foram descobertos tão rapidamente? Como uma operação desse porte foi montada em questão de horas? Era como se tudo já estivesse esperando por eles. A névoa começava a se dissipar, revelando mais detalhes da operação. Dezenas de agentes com equipamento tático avançado, veículos oficiais surgindo de posições camufladas, até mesmo um helicóptero, pairando silenciosamente acima, seu poderoso farol varrendo o perímetro. No meio dessa cena surreal, uma figura solitária caminhava com calma absoluta em direção a Marcos. Um homem de terno escuro impecável, cabelos grisalhos nas têmporas, postura ereta que exalava autoridade. Ele se aproximou até ficar a apenas alguns passos de distância, seus olhos azuis acinzentados estudando Marcos com a frieza de um cientista, observando um espécime particularmente interessante. "Senhor Marcos Silva", disse o homem, sua voz surpreendentemente suave contrastando com o caos ao redor. "Finalmente nos conhecemos pessoalmente." Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Quem é você?" O homem sorriu. Um movimento calculado que não alcançou seus olhos. "Permita-me me apresentar adequadamente." Ele retirou um documento oficial do bolso interno do paletó, exibindo-o como um mágico, revelando seu truque final. "Juiz federal, Ricardo Teixeira, da Terceira Vara Federal de Crimes contra a Organização Agrária." Foi nesse momento que Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Não literalmente, mas o impacto da revelação era quase físico. "E este", continuou o juiz estendendo outro documento, "é um mandado de prisão contra você e mais 19 líderes identificados de sua organização, por crimes de formação de quadrilha, extorsão e invasão de propriedades rurais em série." Marcos olhou ao redor, vendo seus companheiros sendo detidos metodicamente, sem violência desnecessária, mas com eficiência implacável. Câmeras por toda parte registravam cada detalhe da operação. Ele voltou a encarar o juiz, sua mente, finalmente compreendendo a amplitude da armadilha. Isso tudo foi planejado. A fazenda abandonada, as informações que recebemos. Ele engoliu seco, sua garganta de repente seca como papel. "João Mendes nem existe, não é?" O juiz inclinou levemente a cabeça, em um gesto que poderia ser interpretado como aprovação. "Forma agrária que vocês dizem defender." Sua voz permanecia calma, quase didática. "A Fazenda São Judas é propriedade da União, sob minha administração judicial, e foi preparada especificamente como parte da Operação Terra Limpa." Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. A realização o atingiu como um soco. Cada detalhe, desde os documentos que receberam até o aspecto de abandono cuidadosamente criado, tudo havia sido meticulosamente planejado para atraí-los exatamente para este momento. "Quanto tempo?" murmurou, incapaz de completar a pergunta. 8 meses de planejamento", respondeu o juiz, como se lesse seus pensamentos. "Cada documento falso, cada informante que vocês contataram, cada foto de satélite que comprovava o abandono. Tudo parte da operação." Enquanto falava, agentes se aproximaram com algemas. Marcos não ofereceu resistência quando os braceletes metálicos fecharam-se em seus pulsos com um clique definitivo. "Por quê?" perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. "Por que todo este teatro?" O juiz ajustou a gravata antes de responder, um gesto quase casual que contrastava com a gravidade do momento. "Porque vocês são espertos, senhor Silva. Aprenderam a driblar os métodos convencionais, então tivemos que ser criativos." Seus olhos endureceram. "Vocês escolhem o terreno,
o momento, as condições. Desta vez, decidimos inverter o jogo. À medida que era conduzido para o veículo policial, Marcos viu a extensão completa da operação. A névoa havia se dissipado completamente, revelando o que a escuridão ocultara. Câmeras camufladas em troncos de árvores, sensores de movimento disfarçados como pedras, antenas de comunicação que pareciam árvores mortas. A fazenda inteira era um elaborado cenário de vigilância, projetado por especialistas em contra-inteligência. Vocês usaram os mesmos métodos que criticam, acusou Marcos, em um último esforço de resistência. O juiz, que caminhava ao seu lado até o veículo, parou por um momento. Seu olhar continha algo que, surpreendentemente, parecia ser genuíno respeito. Não, senhor Silva, usamos a lei. Ele fez uma pausa significativa. A diferença é que vocês a ignoram e nós a aplicamos, só que desta vez decidimos ser mais criativos na aplicação. O sol já se erguia no horizonte quando o último veículo da operação deixava a Fazenda São Judas, levando consigo os detidos e as provas coletadas durante a noite. O juiz Ricardo Teixeira permaneceu por mais alguns minutos, observando técnicos desmontarem o elaborado cenário que havia funcionado perfeitamente. Seu celular tocou. Brasília chamando. Ele atendeu com a satisfação de uma missão cumprida. Operação concluída com sucesso. Relatou, observando o sol nascente pintar de dourado o que antes era um cenário de batalha silenciosa. 20 líderes detidos, documentação completa, sem incidentes ou resistência armada. Do outro lado da linha, uma voz grave o parabenizou brevemente antes de desligar. O juiz guardou o telefone e respirou fundo o ar da manhã. A justiça, refletiu, assim como a agricultura, exige paciência e estratégia. Às vezes, é preciso preparar cuidadosamente o terreno, plantar a semente certa e aguardar o momento exato da colheita. Ele sorriu para si mesmo enquanto entrava em seu carro. A Fazenda São Judas havia sido uma colheita particularmente satisfatória. João Mendes é tão real quanto a